Oi, oi, amigas! Finalmente consegui sentar aqui no computador para editar esses vídeos da obra da hamburgueria. Esses últimos meses foram muito tensos, de muito serviço pra gente. E eu até tava conseguindo editar alguma coisa, mas depois o corpo vai ficando exausto e a gente também não via a hora de deixar tudo pronto, então a gente se dedicou mais à obra em prioridade mesmo, para não atrasar mais ainda, porque a gente já estava sem renda totalmente. Então a gente tinha um dinheiro guardado, né? Um dinheiro que a gente de outras coisas, e a gente estava usando para fazer a reforma. E assim, essa obra aí é Deus mostrando o quanto ele é maravilhoso mais uma vez na minha vida. E aí a gente começou montando primeiro o nosso mural Scrum. Eu falei já dele aqui pra vocês, falei em outro vídeo, o Fabiano explicou aqui pra vocês também. Mas a gente, pra resumir aqui pra vocês, ele é basicamente, a gente coloca todas as tarefas que a gente tem que fazer, e aí tem 3 categorias: a fazer, fazendo e feito. E aí a gente vai movimentando os papéis, é bom que a gente consegue ter uma visualização melhor do que a gente tem pra fazer. E aí a gente já tinha medido todos os lugares onde a gente ia fazer o balcão, igual tava lá no começo, e depois a gente já partiu pra retirar o piso. Gente, eu nem lembro direito o que aconteceu nesses dias, porque foram 3 meses de obra e assim, eu lembro, mas eu não lembro os detalhes do dia a dia. Eu sei que nesse dia o Fabiano, além de levar o Miguel na escola, ele tinha outra coisa pra fazer. E aí eu fiquei na função do piso. E quando ele chegou, ele veio e fez mais uma parte. E aí eu ia colocando os pisos no saco de entulho. E assim a gente foi levando essa primeira etapa. Já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Essa semana vai ser uma semana direto de 7 vídeos. Tudo voltado aqui à hamburgueria, vai ter até o tour, como que tá agora, né, como a gente conseguiu deixar, mas ainda tem bastante coisa pra fazer. Mas acompanhe, já se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, porque os vídeos estão bem legais. Vocês podem reparar bem neste quintal, como ele estava, tudo rachado, afundando. Essa parte aí atrás da cadeirinha, gente, afundou muito. A gente colocou entulho e ainda precisou de, tipo, muita massa, só que a gente não queria mais comprar entulho porque era só naquele cantinho, então a gente achou que não compensaria, né. Mas assim, deu muito trabalho. Mas compensou muito porque virou outro ambiente totalmente. A hora que a gente colocou esse portão, já mudou bastante coisa, né? A hora que a gente fechou esse portão, já mudou muito a cara aqui da casa. Mas depois que a gente fez esse chão, ficou assim, sensacional. Muito bom, com caída. Agora a gente consegue lavar o quintal sem ter que ficar se matando, puxando água que voltava pra dentro do quintal. E assim, deu muito trabalho, mas compensou cada minutinho, cada esforço, cada tudo que a gente foi fazendo. Gente, pra contextualizar vocês, né, desses sacos de entulho que eu tô fazendo, tô enchendo agora, esses foram os primeiros queridos. E eu tinha uns 25, 30 sacos de entulho aqui, eu achei que ia ser muito mais do que o suficiente pra colocar os pisos desse quintal. E assim, não deu nem pro cheiro, não deu nem pra terminar a parte da garagem, que é essa parte, esse quadrado aí que vocês estão vendo. E depois a gente ainda teve que tirar o corredor. Então, assim, não deu nem pra começar esses sacos de entulho. A gente pensa que a reforma vai ser de um tamanho, né? Eu já sabia que ia ser uma reforma grande, mas eu não tinha dimensão do tamanho que isso ia virar, de tudo que que a gente ia conseguir fazer. Como eu tinha falado antes, né? Essa obra só aconteceu porque Deus é Deus, Deus é maravilhoso. E Ele tinha prometido pra gente que ia ser melhor do que a gente imaginou e foi, assim Ele fez. A gente conseguiu receber um dinheiro que a gente já tinha até esquecido, que ia receber daqui muitos anos. A gente conseguiu receber um dinheiro. A gente conseguiu vender algumas coisas que tinham aqui em casa, que a gente não utilizava, né? A gente conseguiu vender coisas que estavam paradas há algum tempo. A gente conseguiu ir levantando esse dinheiro, gente, mesmo a dificuldade, mesmo a tudo que estava acontecendo, mesmo todo mundo falando o contrário, a gente conseguiu. E assim, os primeiros dias da hamburgueria já mostraram pra gente que a gente tava, sim, certos, que a gente estava no caminho certo, que a gente não precisava ter medo. Nós já tínhamos trabalhado com a hamburgueria no final do ano passado, no final de 2025, mas a gente estava trabalhando só como delivery dentro da nossa cozinha. Então, assim, era um pouco mais caótico, dava muito mais trabalho, e as pessoas não viam, o cheiro não ia pra todos os lugares, a gente não tinha uma mesa, um portão pra pessoa vir retirar. Então, isso dava... A gente acabava que perdia muito, também não tinha banner, não tinha fachada, não tinha nada. E aí, aqui na frente, nesses primeiros 15 dias, na primeira semana a gente já fez o que a gente fez no primeiro mês, com a hamburgueria em casa. Então, assim, em uma semana a gente sabe que vai dar certo, e 2 semanas a gente melhorou esses números, e agora a gente entrou na terceira semana e a gente tá buscando melhorar mais ainda, porque a gente sabe que
É assim, é um passinho de cada vez, não vai acontecer de uma hora pra outra, do dia pra noite, mas Deus tá no nosso propósito, a gente tem Deus em tudo, e a gente coloca Deus em tudo que a gente faz na nossa vida, a gente coloca Deus primeiro, e eu acho que a gente passa pelo que a gente tem que passar, as provas acontecem mesmo, nunca deixarão de acontecer, independente de situação financeira. Acho que a gente tendo saúde, fé e disciplina, a gente vai conseguir conquistar o que a gente quiser na vida, tanto eu e o Fabiano como casal, quanto vocês, né, que assistem os conteúdos e às vezes estão um pouco desmotivada. A gente tem que aprender a entregar as coisas do nosso coração pra Deus. E aconteceu, gente, a obra aconteceu muito melhor do que a gente imaginou, muito mais detalhes, ficou muito, muito além do que a gente tinha imaginado e idealizado mesmo. Foi muito além. E aí depois que a gente foi tirando os pisos, eu só deixei os pisos que estavam à marcação, de onde seriam os limites do balcão. Eu já fui marcando os blocos, né, os tijolos que a gente comprou, que vão ficar dentro da terra, pra fazer o alicerce do balcão, pra ele não virar, não ficar só superficial. Então eu já fui cortando eles, porque a gente precisava passar o ferro dentro pra jogar o concreto. E aí o Fabiano já foi tirando o resto dos pisos. Enquanto o Fabiano foi fazendo isso, eu já fui marcando todo o chão pra ver onde a gente ia precisar de fato passar maquita e vir quebrando tudo pra afundar e colocar esses blocos. Essa parte foi ótima porque a gente conseguiu tirar muito aterro e colocar nas partes que já tinham afundado muito. Aí no cantinho, na frente da bicicleta, vocês vão ver que tem tipo um degrau. Esse degrau, antigamente, logo que eles fizeram a casa e tudo mais, até a gente mudar, era um canteiro. Mas tinha muito bicho, tava muito destruído. E aí o que eu fiz? Eu concretei esse canteiro, já sabendo que uma hora eu ia precisar destruir ele, né? Pra aterrar e arrumar o quintal de fato. Então eu deixei ele concretado. E agora que a gente foi mexer, eu rebentei ele todo, tirei ele, quebramos ele todo e usamos a terra, né? Inclusive uma terra ótima, adubada, a gente usou pra espalhar aí no quintal. Então salvou bastante, porque a gente economizou, né? Nessa parte de reaproveitar a terra que a gente foi tirando de um outro lugar ou foi tirando do canteiro mesmo. Essas madeiras eu estava guardando justamente porque a gente estava fazendo o balcão, então eu ia usar pra fazer a laje do balcão. Mas isso é coisa pra mais pra frente, gente. Nessa obra vocês ainda vão ver o que vai acontecer. A gente vai descobrir um vazamento que, pelo que a gente entendeu ali, deve ter pelo menos uns 15 anos de vazamento de esgoto para debaixo desta casa. Por isso que esse quintal estava todo afundando. Por isso que a parte da frente da casa estava afundando, o corredor. Porque tinha um vazamento muito grande de todo o esgoto da casa indo pra terra. Então essa água toda tava levando a terra embora e ninguém entendia o porquê que era, mas depois que a gente abriu a gente entendeu e vocês vão entender também. Até aí tava tudo bem, a gente tava espalhando o aterro, tava espalhando o que a gente tinha. E depois a gente já foi quebrando, né? Vendo as partes que estavam mais fundas e já foi quebrando. E aí foi quando a gente descobriu o vazamento. On the clock, second hand, that make the whole round. Why you still stand on the minute hand? Push away, 'cause I feel too close, feel too close, feel too close. Used to put love on scale, hope for the other side to fail. When the night was enough to talk away the haze of the day. And
E assim ficou, depois de todo quebra-quebra, tentamos nivelar o máximo que deu. E depois já fomos afundando no dia seguinte. Gente, isso foram se passando muitos dias. Lembrando a vocês que eu sempre fiz reforma na minha casa, a casa que a gente morava em Mongaguá. Eu e a minha mãe e o Fabiano, quando conseguia, ajudava a gente, porque o Fabiano trabalhava fora e ele trabalhava de plantão, então tinha vezes que ele passava 2 dias trabalhando, um dia à noite, ele precisava descansar em algum momento, e eu sempre gostei de fazer reforma. Mas com tudo que eu passei o ano passado, de intubação, de ter ficado bem ruim e tudo mais, 10 dias, né, eu perdi muita massa muscular, eu fiquei muito fraca, muito debilitada. Essa posição que eu apareço toda hora de cócoras, que todo mundo sempre falava, meu Deus, não sei como você consegue ficar tanto tempo nessa posição. E tudo que eu vou fazer de reforma eu sempre faço nessa posição, porque sempre foi muito confortável pra mim. A família do meu pai também tem esse hábito. Só que agora eu não consigo mais, porque é uma coisa que me incomoda muito. As minhas pernas, depois da alta, doem bastante. Então, a gente estava respeitando a limitação do meu corpo e ainda a limitação do corpo do Fabiano. Porque o Fabiano, pra quem não sabe, ele tem o LCA, se eu não me engano, que é o músculo rompido. Ele tem um músculo que ele rompeu do joelho. E ele não consegue abaixar. A perna dele dói muito para abaixar, dói para levantar. Ficar abaixado, ele não consegue. O joelho dele ainda machucou. Quem acompanha a gente no Instagram viu o vídeo que ele fez. Ele machucou o joelho dele, então tava pior ainda, porque tava inchado. Então a gente tava respeitando o que a gente conseguia, né, dentro das nossas limitações. Mas deu muito certo, ficou muito bom. E aí eu tô mostrando mais uma vez a gracinha da Babalu, que amou ficar nessa parte aí da obra, né, de terra. Ela adora brincar com terra, com areia, então ela amou ficar nessa parte. Só quando a gente ligava a máquina que fazia barulho mesmo que ela saía. E aí a gente falou que ela foi a fiscal de obra. Aí eu estava tampando o buraco pra dar uma amenizada na bagunça, mas no próximo vídeo vocês vão entender de fato o que aconteceu. Aí a gente tava tampando porque o problema a gente achava que era aí, não era aí, porque essa era a pior parte do quintal, mas eu entendo que acho que a água deve ter tomado o caminho por aí e por isso que afundou tanto, ficou tão ruim e tudo mais. Fora que aí também vazava por cima, né, pela calha do telhado, então quando chovia muito já tinha vazamento do encanamento e aí tinha vazamento por cima também, então o concreto acabou apodrecendo, afundou o piso e tudo mais. Mas a gente já solucionou isso. Aí a gente tava finalizando todos os recortes do piso pra gente começar a encaixar as coisas, cano, tubulação de esgoto e tudo mais. E aí o Fabiano já tava terminando, a gente já tava ligando onde ia ser o cano de água, pra onde saía o cano de água, e ligando também o cano de esgoto, tanto da caixa de gordura quanto pra caixa de esgoto, que essa que eu mostro dentro pra vocês. E aí, no meio desse caos todo, a gente descobriu que ali tava seco, aquela primeira caixa, e descobrimos o porquê tava seco, que era esta digníssima parte aí, que foi feito com uma gambiarra. Conectaram o cano da caixa de gordura da cozinha da casa no cano da tubulação da fossa normal. Só que, em vez de colocarem uma peça para encaixar tudo isso, meu pai somente fez um furo com a serra-copo e encaixou o cano por cima. Eu nem mostrei tudo pra vocês, porque é um vídeo que é um período que me estressou bastante da obra. E assim, a gente teve que parar a reforma da hamburgueria para resolver de fato a reforma, a resolução do problema, porque senão ia ficar entupindo toda vez, e a gente nunca entendeu porque entupia tanto a cozinha aqui de casa, os canos da cozinha. Agora a gente entendeu, depois que a gente mexeu, não entupiu mais, e obviamente porque tá tudo ligado certo agora, mas assim, atrasou bastante. E aí o que a gente foi fazer foi dar uma organizada na frente, pra poder continuar trabalhando na parte de trás, que é a parte do corredor da casa mesmo. A gente vai separar a hamburgueria totalmente da casa, é uma questão só de tempo, mas a princípio ela tá na garagem, ainda tá fazendo um pouco de parte do social da casa, né? Mas a gente vai separar e isolar isso. Vocês vão ir entendendo, assim, conforme os vídeos forem acontecendo. Mas eu precisava trazer tudo isso aqui pra contextualizar e pra vocês entenderem tudo que aconteceu e tudo que a gente fez, por que demorou tanto, por que a gente demorou pra postar. Mas eu acho que ficou um vídeo muito legal, os vídeos estão muito legais, dá pra gente ver a diferença, assim. Hoje tá bem mais diferente, né, hoje a gente já finalizou a obra, mas assim, ficou muito bom. Tem coisas pra fazer ainda, mas eu creio que tudo no tempo certo, no tempo de Deus. Quero muito agradecer você que assistiu até aqui. Não esquece, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que esse conteúdo foi relevante, e divulgar o meu vídeo para mais pessoas. Esse ano eu estou focada em voltar e trabalhar com o digital, né, com as redes sociais, trabalhar as minhas redes sociais. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, que eu gosto muito de falar. Eu
Tenho muitas coisas pra contextualizar ainda pra vocês sobre minha vida, pra contar, pra confidencializar pra vocês. Coisas que eu demorei muitos anos pra entender, mas que hoje tá fazendo sentido. Eu precisei passar por tudo o que eu passei pra me tornar a Valéria que eu sou hoje. E eu quero compartilhar tudo isso, eu quero que vocês estejam comigo. Eu quero falar de tudo que Deus fez na minha vida e tem fazendo até hoje, até agora, em tudo que eu faço. Então eu quero que você acompanhe comigo tudo isso. Essa semana, eu repito, vai ser incrível, de muitos vídeos incríveis, de muito conteúdo bom. Então fica aqui comigo pra participar de tudo isso, pra acompanhar tudo isso. E não esquece, amanhã, nesse mesmo horário, às 18 horas, eu volto com mais um vídeo. E eu acho que você vai gostar bastante da próxima etapa, que é resolvendo aquele BO da fossa. Gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!